Olá, seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial. Eu sou Robson Luca, técnico de edificações, e hoje vou conversar um pouco com você sobre desdobro de lote. E aí, precisa ter, para o técnico de edificações, especificamente para o técnico de edificações fazer um desdobro de lote, precisa ter uma edificação? Eu preciso ter um projeto de regularização, um projeto de construção no lote? E aí, como funciona isso? Quer saber mais? Vem comigo, vamos lá! Uma questão que está sendo aí bem polêmica nos grupos, principalmente no nosso grupo de inscritos no canal. Inclusive, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. E se você não faz parte do nosso grupo de inscritos, se inscreva no canal e vou deixar o link na descrição do vídeo. Inclusive, se o link não estiver funcionando, vai lá na descrição do canal que sempre tem um link atualizado. Faça parte, vem aqui. É um grupo bem bacana, um grupo sem aquelas propagandas, aquelas coisas que às vezes nos irrita, né? Então é bem legal. Temos também o canal do WhatsApp aqui, que você vai estar sempre bem informado. Quando sair os vídeos, vai sair lá, vai ser divulgado lá para você, no grupo de inscritos também, enfim. Então, se inscreva no canal, faça parte dos nossos grupos. Peço para você, já deixa o seu joinha. Ah, Robson, não sei se eu vou gostar do vídeo. Meu, já deixa o joinha aí para não esquecer depois, beleza? Depois, se você não gostar, tira o joinha, deixa até dislike se você não gostar. Enfim, compartilha isso com um colega que esteja com dúvida. É importante, pessoal, tá? Tem muita gente com dúvida e ajuda a espalhar a informação aí no nosso meio técnico aí, que é tão carente de informação desse tipo. Vamos lá, então? Vamos. É uma dúvida bem grande. E aí? A gente pode ou não pode? Vamos lá. Primeiro, o técnico de edificações pode fazer desdobro de lote? Sim, o técnico de edificações pode fazer desdobro de lote. Agora, nós temos um entendimento que é preocupante, que até mesmo a princípio que foi me passado, que é o entendimento do CFT, que é do Conselho Federal, que a princípio tem um entendimento lá que o técnico de edificações só pode fazer desdobro de lote se tiver algum projeto relacionado a esse lote. Só pode fazer desdobro de lote como complementar. Então, você tem você vai fazer um projeto, uma casa no lote, você poderia fazer desdobro. Se você vai fazer uma regularização, poderia fazer o desdobro. Aqui em São Paulo, CRT São Paulo, entendimento que não precisa disso, não precisa. Você pode fazer o desdobro de lote tendo ou não construção. Da onde que vem isso? Vem disso porque desde a época que estávamos no antigo conselho, que estávamos no CREA, nós já podíamos fazer o desdobro de lote e não tinha nenhuma vedação. Vamos lá um pouquinho de história. Quando foi criado o nosso conselho, uma história não tão longa. Quando foi criado o nosso conselho, logo foi emitido aí a Resolução 58, que trata das atribuições do técnico de edificações. Nessa primeira edição dessa resolução, veio lá, veio sim, taxativo. O técnico de edificações pode fazer desdobro de lote. Ponto. Acabou. É isso. Depois acabaram inovando a lei, fizeram uma reforma, a lei não, acabaram inovando a resolução não é lei, acabaram inovando essa resolução com o termo pode fazer desdobro de lote para uso próprio. É cansativo isso. É cansativo. É o tipo de coisa assim que a gente lê e não acredita que tiveram a capacidade, a coragem, a destreza de colocar esse termo lá. Como pode, né? Nossa, que termo maravilhoso. Que termo... tiraram isso aí não sei da onde, da mente iluminada que tiraram esse termo em uso próprio para colocar no desdobro de lote. Em uso próprio. É ridículo esse termo. Ridículo. Não faz sentido nenhum em uso próprio. Por quê?
Ou o técnico pode fazer o desdobro, ou ele não pode. Tem outras áreas aí escritas em uso próprio. É ridículo isso. Vou me reter aí ao desdobro de lote. Agora a gente fala dos outros pontos que é aplicado em uso próprio. Entenda, nós temos algumas situações municipais, que isso é lei municipal, em que você precisa sim fazer o desdobro de lote junto com a edificação. Então temos sim prefeituras municipais, temos municípios que assim a lei exige que você pode fazer o desdobro de lote desde que ela já tenha uma edificação pronta ou você vai fazer uma edificação, depende do município, e você consegue desdobrar esse lote, só que se tiver alguma edificação você tem que fazer essa regularização da edificação existente também. No entanto, isso não é aplicado para todos os municípios. Muitos municípios você faz o desdobro de lote, independente se tiver edificação ou não. Mas, independente do entendimento municipal, independente da legislação municipal, o que nós temos que atentar é o quê? O técnico pode ou não pode fazer essa atividade? Ora, se você pode fazer o desdobro de lote quando você tem uma edificação, por que você não pode fazer o desdobro de lote quando você não tem essa edificação? É ridículo, é ridículo. Pessoal, não era nem para eu estar falando isso aqui, não era necessário estar falando disso aqui. É muito óbvio. O que é o óbvio? Para o leigo, não. O leigo não precisa saber disso. Mas o técnico, um grupo de técnico, mesmo que não sejam da área, eles vão dialogar, quando não é da área principalmente, eles têm que o quê? Chamar pessoas que são da área. O que de fato é um desdobro? O técnico ele está habilitado ou não? Ele tem a competência, a capacidade, a habilidade para fazer isso ou não? Fato, quando nós vamos fazer um desdobro de lote e um terreno que não tem uma edificação, é muito mais fácil do que quando você for fazer o desdobro de lote num terreno que tem a edificação. Por que isso? Você tem um campo aberto. Não existe edificações ali. Ou ainda, às vezes até tem edificações no alinhamento, mas naquele meio ali você não tem a dificuldade de fazer a medição. Tem muitos casos você tem que subir no muro lá para medir o lote. Assim também, como a USCAP, você vai fazer o levantamento para a USCAP, é a mesma coisa. Quando tem um terreno vazio, é mais fácil. Agora, quando você tem a edificação, você vai fazer o desdobro de lote, tem a edificação, você precisa considerar o quê? Que você precisa fazer, verificar o alinhamento, se essa construção está no alinhamento ou não. Se você tem uma área aberta, um lote aberto, em que você tem construção nas laterais, tudo bem, mas daí você vai medir o alinhamento dessas construções, do fundo lá, mas você não precisa ter o trabalho de talvez até ter que subir no muro lá para fazer uma avaliação, fazer uma medição nessa edificação. Daí alguns colegas falam o seguinte, não, mas quando você tem um campo aberto, você corre o risco de não ter os marcos ali. Ou ainda, você tem um campo aberto, você corre o risco de ter alguma mudança nos marcos. É uma mentalidade que não faz o menor sentido. Já ouvi isso de alguns colegas. Não faz o menor sentido. Por quê? Se você arrancou os marcos, então a edificação, quando tem edificação, pode ter arrancado também. E aí? Você vai ter uma situação em que você está tudo construído. Você não sabe. E aí, cadê os marcos? É pior ainda. Pelo menos quando está um campo aberto, acabou de iniciar o loteamento. Lá tem a quadra inteira, não tem edificação. Você mede lá a quadra inteira. Você passa de um lado para o outro. Se tem a edificação, você quer medir o outro lado, quer medir o quarteirão, você tem que rodar o quarteirão e tudo mais. É mais difícil. Não é que é difícil, nossa, é difícil. Não, é mais difícil. Fato. Ou seja, então não faz o menor sentido nós podermos fazer o desdobro de lote de uma maneira e de outra não poder.
Ah, Robson, mas e o desmembramento? Não, desmembramento não vou discutir. Então, a princípio, o desmembramento, o técnico de edificações não pode fazer. Pô, legal. Pronto, não vou discutir isso aqui nesse vídeo. Ah, eu entendo que poderia, não, é outra história. Então, estamos falando de desdobre de lote. Desdobre, óbvio, quando eu falo desdobre, eu falo anexação também. Então não faz sentido não poder fazer esse desdobro aí sem, ou esse desdobro ou essa anexação aí, mesmo não tendo a edificação. É um trabalho profissional, porque se o técnico sabe fazer o desdobro de lote, se ele tem habilidade e competência para isso, mas por que está restringindo? Essa restrição é um perigo, porque infelizmente o que eu tenho visto é que não tem outra palavra, outra coisa, senão reserva de mercado. Que eu penso em reserva de mercado. Será que o conselho, estamos tendo reserva de mercado no conselho? Você está fazendo algum tipo de reserva de mercado? Eu não estou afirmando isso. Não estou afirmando que o conselho está fazendo reserva de mercado. Estou dizendo que me leva a crer, me leva a pensar que o único motivo seria isso. Eu quero acreditar que o conselho não faz reserva de mercado, que isso é uma coisa ruim, né? Coisa ilegal. Eu entendo que não possa fazer isso. Tá? Mas, o que está acontecendo então? Se não é reserva de mercado, o que é então? Por quê? Alguns colegas lá são da área, por exemplo, de agrimensura e estão tendo um entendimento diferente, por quê? Se os técnicos de agrimensura são especialistas nisso. Então me falem, colegas técnicos em agrimensura. São extremamente especialistas. Ainda que eu entenda que o técnico de edificações também tem sua atribuição para isso. Então podemos dizer que ele é especialista na área também. Eu entendo, eu técnico de edificações, Robson Luca, que já fiz desdobro, independente disso, já fazia desde a época do CREA, eu já tenho direito adquirido. Isso, ponto. Tudo que a gente fazia, direito adquirido, já tenho, faço isso há algum tempo, direito adquirido, ponto. Ninguém tem que mexer comigo. Agora, o que me preocupa não é comigo, eu estou tranquilo. Eu sou técnico de edificações, já tenho essa atribuição, está consolidado já, de muito tempo, tem várias ARTs, TRTs nesse sentido, estou tranquilo. Ainda estou fazendo um técnico de agrimensura ainda, agora em 2024, estou fazendo técnico de agrimensura, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, eu já me formei aí, né? Mas, a princípio, poderia estar bem tranquilo. Mas como que eu vou me conformar se, eu imagino eu lá atrás, quando eu comecei fazendo, quando eu comecei o curso, que tinha essa briga, que era com o CREA. Pode, não pode, pode, não pode. Mas só que é o seguinte, o CREA tinha outros profissionais que tinham interesse, tem muitos profissionais que tinham interesse nisso, de o técnico não poder fazer. Agora dentro do nosso conselho, é um conselho próprio, um conselho de técnicos. Técnicos pensando em atribuições de técnicos. Nós vamos fazer essa restrição. Ainda vou falar ainda mais para você, colega, é o seguinte. No Conselho de Técnicos Agrícolas não existe essas vedações. Um técnico agrícola, ele é técnico em agrimensura, pode fazer topografia, óbvio. Ele é técnico em meio ambiente, pode fazer topografia. Ele é técnico em zootecnia, pode fazer. Ele é técnico em... tem um monte de modalidade lá, todos podem fazer. Não tem essas restrições. Tem algumas restrições entre uma e outra pontuais, não é da minha área de especialidade, mas não tem essa briga. Por quê? Não existe motivação para ficar fazendo essas restrições e podem fazer lá topografia agrícola na área rural ou na área urbana sem problema nenhum. Por que que o nosso conselho fica nos restringindo? Eu entendo que tem alguns estados aí que estão tendo esse problema. Puxa vida. E CFT, será que o CFT... o pessoal não vê isso, que não faz sentido. Para finalizar, pessoal, o vídeo está extenso, não tem como. Espero que você tenha ficado comigo até aqui. Muito obrigado por você estar até aqui nesse momento comigo, mas vamos encerrando. Agora, temos que apelar ao CFT. Puxa vida, não estão vendo que
antes brigavam. A maioria hoje que está no CFT lá é da época do sindicato. Enfim, não sou sindicalista. Fato, o Sintec aqui de São Paulo, pelo menos, foi bom para os técnicos. Não concordo com algumas coisas do sindicato. Não sou sindicalista, mas o fato é, o nosso conselho vem lá do Sintec. E a maioria hoje que estão na diretoria, que estão no conselho, a grande maioria que são nos pontos decisórios, né, do nosso conselho, eles vêm do sindicato. E na época eles punham a faca no dente e ia pra briga, falavam, o técnico de edificações pode fazer desdobro de lote. E agora que tem o conselho próprio, tem a máquina aí na mão, está querendo restringir o técnico. Não faz menor sentido. E entenda, essa restrição do técnico em edificações não poder fazer desdobro de lote de forma isolada, isso é uma questão meramente política. Não existe nenhuma questão técnica nisso. É puramente política. É um tal do eu acho, eu penso, mas não tem nenhum embasamento técnico nisso. Pessoal, desculpe até estar sendo enérgico, mas é um absurdo tão grande, que precisa mudar. Então eu levanto aí a bandeira com os colegas técnicos, aí, os colegas aqui do canal. Vamos cobrar os nossos representantes, cobrar os nossos conselheiros regionais e assim cobrar também nossos conselheiros federais, que quem muda de fato é o conselheiro federal. Mas vamos cobrar também os regionais para que eles tomem a iniciativa. É importante. Pessoal, não pode ficar desse jeito. Ah, mas Robson, eu sou técnico em agrimensura, eu sou técnico em eletrotécnica, sou técnico em mecânica, não tem nada a ver com os problemas do técnico em edificações. No entanto, pode ser que amanhã ou depois tenha algum problema com vocês. E ainda, temos muitos problemas ainda para resolver. Técnica mecânica, tem algumas coisas aí. Técnica eletrotécnica, tem várias coisas. E entre outras modalidades. Então, vamos nos unir aí para que seja resolvido isso, que seja retirado esse termo em uso próprio para os técnicos. E não só de desdobro, mas para outras também. Mas principalmente aqui o meu apelo é cobrar o conselho para que seja retirado esse termo em uso próprio para o desdobro de lote, que causa confusão. Inclusive foi dito no início, não, mas isso aí é falar que o técnico ele pode exercer plenamente a atividade sem precisar de outro profissional. E eu falei lá no início, isso vai causar confusão, causou confusão, dá confusão e ainda a gente tem agora que tem entendimento diferente. E outra, abro aí oportunidade, abro aí uma aspas para que os conselheiros se manifestem, pode se manifestar no canal, me procurem, todo mundo tem meu contato aí, se não tem, se inscrevam no grupo lá de WhatsApp, lá, estou respondendo todo dia, todo mundo lá, e tem meu contato, você consegue me chamar no privado, marca até uma entrevista, a gente consegue fazer uma entrevista com vocês aqui no canal, estão abertos, tanto o Conselho Federal quanto os conselheiros regionais aí, os diretores, tudo está aberto, esse canal aqui é para todo mundo aí, se quiser a gente marca uma entrevista, até mesmo se manifestar, falar, não, o Robson está errado, eu quero que vocês digam assim, o Robson está errado, quero muito, daí eu venho aqui e faço uma retratação até, falando, não, realmente falei besteira, agora, até então, não é bem por aí. Então pessoal, vamos aí cobrar os nossos representantes, peço aí para vocês, me ajudem nisso, ajudem os técnicos em edificações aí a trabalharem de forma tranquila, e é uma coisa que pode fazer, pessoal, não estou pedindo nada demais, não estou pedindo nada estratosférico, estou pedindo exclusivamente isso nesse momento aí. Vamos lá? Vamos junto comigo? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui comigo, muito obrigado, valeu, tchau, fui!